Você está no canal das Utopias. Eu sou Márcia Félix e hoje nós vamos conversar sobre as utopias fragmentadas, negritude no Teatro Municipal de São Paulo. Começamos então a observar o quadro Operários, da Tarsila do Amaral. E, observando este quadro a partir das reflexões que Leila Perrone Moisés nos traz no livro Flores da Escrivania, podemos pensar na criação artística a partir de 5 palavras. Criação, uma invenção, uma produção, uma expressão ou uma representação. Ou todas essas coisas. E há 2 apenas. São as palavras expressão e representação. Quando pensamos se a arte expressa algo, estamos nos colocando como indivíduo perante a obra de arte, transmitir uma comunicação em que este eu tenha voz. Quando pensamos na palavra representação, o foco muda. Não é mais o eu, o indivíduo, mas sim o coletivo, o mundo. A partir dessas observações, nós também podemos pensar que a literatura é um lugar da utopia. Ações diaspóricas que marcam até hoje a nossa sociedade brasileira, o pensamento da nossa sociedade brasileira. Então nós podemos pensar que a literatura também é um saber da falta. E postem aqui nos comentários, no quadro de Tarsila, ela representa ou ela expressa, ou os dois. Claro que essas 2 palavras não foram escolhidas aleatoriamente. É quando a gente começa a refletir a partir dos sujeitos que nós temos hoje, e Hall nos traz sobre a fragmentação do sujeito pós-moderno. Voltar atrás e trazer os pensamentos que se tinham a respeito do sujeito em tempos anteriores. Então ele vai trazer o sujeito do iluminismo, no qual este é imóvel, homogêneo, ele está ali parado, estático. Depois, Hall vai falar do sujeito sociológico. O homem está no mundo, então se ele está no mundo, existem outras relações possíveis e outras formas de interação. E aí, a partir desse sujeito fragmentado, pós-moderno, que abarca em si várias lutas, várias demandas, vários posicionamentos na sociedade, nós vamos para o conceito de identidades culturais. E é quando Hall nos abre um grande leque de possibilidades que podemos encontrar na sociedade a partir do descentramento do sujeito, da diferença do outro. A partir da ideia desses sujeitos que estão em pleno movimento, em plena luta, em plena necessidade de reafirmar a sua individualidade em meio à totalidade, e essas diferenças não eram tão levadas em consideração até mais ou menos 1970, em se falando do Brasil. É aqui que eu quero trazer uma outra obra muito importante para os estudos da utopia. A Utopia Fragmentada, de Maria Paula Nascimento Araújo, As Novas Esquerdas no Brasil e no Mundo na década de 1970. Esquerda armada vai dar lugar à esquerda alternativa. Claro que elas tinham um foco em comum, derrubar a ditadura militar. A pluralidade também vai dar a oportunidade de quê? De outras lutas. Saímos de uma polaridade esquerda, direita e caminhamos para a fragmentação dessa polaridade. Tanto a esquerda como a direita tem uma fundamentação também na utopia, na construção de um outro lugar, a partir do sujeito, do indivíduo no mundo. Então, as lutas serão agora de quem? Serão as lutas dos negros, com o movimento negro unificado, o feminismo, as lutas ambientais, as lutas LGBTQI, lutas todas, de todos esses movimentos que são criados, dessa esfacelação positiva, dessa fragmentação saudável, canibalesca, né? Vamos nos centrar no movimento negro unificado. Para falar do movimento negro, nós
precisamos entender um pouco da importância dos jornais de esquerda na época de 1970. E aí eu vou chamar a atenção para dois grandes jornais, Em Tempo e Versus, sobretudo Versus, né, que tinha escritores negros. Mas nós pensamos na imprensa, mas também não podemos deixar de pensar na cultura. A cultura negra empoderar cada vez mais. São os movimentos Black Hill, né? A música, a partir da toda a ancestralidade africana em sua oralidade, a dimensão que se dá às vozes plurais. Em Amarelo, 3 pontos me chamam a atenção. Primeiro, quando ele destaca que São Paulo é a terra de oportunidades. Isso, do ponto de vista social e cultural, é muito importante pela atuação majestosa do movimento negro unificado, né, que delimita uma territorialidade, conseguir colocar dissidentes antigos do movimento negro unificado dentro do Teatro Municipal, e isso foi uma coisa de grande espanto, que é destacado no documentário. Essas pessoas nunca tinham entrado no Teatro Municipal de São Paulo. E aí eu pergunto, qual é a função da escola? Qual é a função das gestões públicas no que diz respeito a políticas culturais e educacionais? Que país sorteamos o livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. A ganhadora foi Ana Paula Daniel, que nos trouxe um texto distópico. Meu sangue é derramado há séculos nessa distorção que deixa sequelas. Na faixa de músicas canto minha história, ouço histórias parecidas com as minhas. Meu povo sangra quando desce o morro. Meu povo morre quando a PM sobe o morro. Pedimos socorros há séculos, pois quem sofre na pele sofre a pior das pandemias. Entre uma democracia racista, eu peço socorro e faço orações. Cuidem das nossas crianças, pois nelas vejo a esperança. Entre em contato comigo, Ana, para eu mandar esse livro para você. Que belíssimo texto, distópico, mas que não perde a utopia, a esperança de um lugar melhor. Eu também, Ana. Bom, um beijo para todos e todas.